Paz do Senhor a todos. Lucas capítulo 18, versos 20, Lucas capítulo 18, versos 27, quando Jesus ele vai falar ali sobre a palavra do jovem rico, né? Parábola. Ele falando com o jovem rico, né? E ele perguntou, Lucas 18, perguntou-lhe o certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é, ninguém é bom senão que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda que te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico, né? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Qual dificilmente entrarão do reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu quero falar aqui sobre Lucas 18, 27. As, mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, né? E eles disse: Na verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais deste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Então Deus fará o impossível acontecer na sua vida, porque Jesus afirma nesse texto sagrado que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O impossível é algo que não pode acontecer, e é exatamente o que não pode humanamente acontecer que Deus vai fazer acontecer na sua vida. O que mais observamos na Bíblia é Deus convertendo a impossibilidade e a impossibilidade. Deus convertendo a impossibilidade em possibilidade. Há determinadas coisas na Bíblia que até parece ficção para os descrentes e até mesmo para alguns crentes que têm dificuldade para crer. Quando Deus quer mostrar o seu poder e fazer o impossível acontecer, Ele faz. O incrível, o extraordinário, o irrealizável. Veja isso agora pela Escritura Sagrada. O Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus fez o impossível acontecer criando os céus e a terra do nada, irmão. Do nada, em Gênesis capítulo 1, versos 1, a Bíblia diz que Deus fez o impossível acontecer criando os céus e a terra do nada. Hebreus capítulo 11, versos 2, Deus chama as coisas que não são como já se fossem. Romanos 4,17 também fala. Deus fez o impossível acontecer levando Enoque diretamente para o céu sem morrer. Gênesis capítulo 22 e 24, 5, 22 e 24 fala sobre isso. Deus fez o impossível acontecer levando Enoque diretamente para o céu. Essa história está registrada sem morrer, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o 24. E em Hebreus, no capítulo 11, verso 5, Deus fez o impossível acontecer fazendo uma senhora anciã de 90 anos dar à luz a um filho. Está registrado também lá em Gênesis, capítulo 17, verso 7. Deus fez o impossível acontecer tirando José do cárcere para ser governador de toda a terra do Egito. Ao olhar humano, era impossível um escravo, um preso, aleluia, sair lá do cárcere e passar a governar e ser governador.
Esse que é o Deus do impossível. Se você não conhece, conheça ele agora. Fez ser governador do Egito e por meio de milagres, sinais e prodígio extraordinário, ele também abriu o caminho do mar para o seu povo passar. A história está escrita em Êxodo 14:13. Deus fez o impossível acontecer, guiando o povo por 40 anos no deserto, fazendo descer pão do céu, viu, meu querido? Fazendo descer pão do céu, fazendo sair água da rocha, mandando carne para milhões de pessoas no deserto, servindo de guarda-sol de dia e protegendo o povo do sol quente por uma nuvem, servindo de lâmpada para o povo através de uma coluna de fogo. À noite, isso além de outras coisas extraordinárias que ele fez no meio dos filhos de Israel, naquele imenso deserto, porque Deus fez o impossível acontecer, guiando o povo há 40 anos no deserto, fazendo descer pão do céu. Deus, irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, que é o Deus do impossível, porque acontece. Abrindo caminho no meio do Rio Jordão para o povo de Israel atravessar a pé, irmão. E ainda mais saiu com os pés tudo enxuto. Está lá em Josué 3,14 em diante. Deus, irmão, converte os rios e o mar em terra seca. Eita, Jesus amado, Deus converte os rios e o mar em terra seca. Ele também transforma a terra seca em manancial de águas. Só ir lá em Salmo 66, versículo 6 e Salmo 84, versículo 6. Deus fez o impossível acontecer, derrubando as muralhas de Jericó com apenas um grito do seu povo. Aleluia, com o seu povo de Israel. Está registrado lá em Josué 6:20. O único pedaço da muralha que não caiu foi onde estava edificada a casa de Raabe. Eita, papai! Esse aqui é o Deus do impossível. Onde estava a casa de Raabe ficou edificada. Porque o olhar humano, irmão, quando desmorona o muro, desmorona todo, mas ali tinha promessa. Não, ela não vai ser desmoronada, porque ela é a promessa. Aleluia, glória a Deus, é muito forte, viu, irmão? Deus fez, irmão, o impossível. Aleluia, Deus fez o impossível acontecer, alterando o próprio sistema solar e lunar. Sabe por quê, irmão? Para ouvir, irmão, a oração de um simples servo seu. Josué, irmão. Lá em Josué, capítulo 10, versos 2 e 13. O nosso Deus, irmão, confundiu toda a astronomia para atender o pedido de Josué, irmão. É mistério. O nosso Deus do impossível, irmão, acontece usando apenas 300 homens, irmão. Usando apenas só 300 homens, irmão, para destruir um imenso exército inimigo. Deus fez, irmão, o impossível acontecer, fazendo de Sansão um super-homem, a qual dentre as muitas proezas, atiçando uma queixada de jumento, matou o que, irmão? 1.000 homens de uma só vez e derrubou um edifício fortalecido por coluna com cerca de 3.000 pessoas somente no teto, usando apenas suas mãos. Deus, irmão, fez o impossível acontecer, irmão, obrigando até mesmo uma estátua de um Deus pagão a se inclinar diante dele. Eita, Jesus. Porque, irmão, o Senhor é maior que todos os deuses. Deus, irmão, fez o impossível acontecer usando um menino para vencer um gigante de quase 3 metros de altura. E essa estátua, irmão, ela foi inclinada, pode ler lá em 1 Samuel, no capítulo 5, versos 1 e 7, que está lá registrada essa história. Deus fez, irmão, o impossível acontecer usando um menino para vencer um gigante de quase 3 metros de altura. Deus fez, irmão, o impossível acontecer pelo ministério do profeta Elias. Fez os corvos virarem garçom, levando ao profeta carne e pão, e fez o azeite e a farinha da viúva de Serepta se multiplicar, e fez o filho da viúva ressuscitar, e humilhou os profetas de Baal, e fez descer fogo do céu. Por fim, irmão, transportou Elias para o céu num
carro de fogo. Deus fez, irmão, o impossível acontecer pelo ministério do profeta Eliseu. Multiplicou o azeite da viúva para pagar uma dívida. Ressuscitou o filho da sunamita. Transformou as águas, né, mas em águas saudáveis, e purificou o leproso e fez o machado flutuar. Esse é o Deus que tu serve, que eu sirvo. Deus fez o impossível acontecer, adiando a morte de Ezequias em 15 anos e fazendo o sol retroceder 10 graus como resposta do milagre. Meu Deus. Deus, irmão, é o Deus do impossível. Deus é o Deus do acontecer, gerando de forma sobrenatural o seu filho Jesus no ventre de uma virgem. Deus fez o impossível acontecer, gerando de forma sobrenatural o seu filho no ventre de uma virgem. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23. Lucas capítulo 1, do 34 ao 35. Deus fez o impossível acontecer pelo ministério do filho de Jesus, purificando leprosos, curando cego, curando surdo, curando mudos, curando paralítico, libertando os oprimidos, acalmando tempestade, andando sobre o mar, multiplicando pães e peixes, ressuscitando os mortos. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João está registrada essa história. Deus, irmão, é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Aconteceu pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 2, versos 43. Até a sombra de Pedro curava, irmão. Atos 5 e 15. Deus fez o impossível acontecer, que até os lenços de Paulo curavam. Atos 19, 12. Enfim, e se eu for numerar aqui as coisas impossíveis que Deus realizou de forma direta ou indireta por meio de seus servos, teria, irmão, de escrever vários volumes de livros sem nunca terminar. Em Jeremias, no capítulo 32, verso 17, o profeta Jeremias se dirigiu a Deus do impossível, ao Deus do impossível, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisas alguma. Ei, irmão, eu quero te dizer uma coisa, irmão. Em Lucas, no capítulo 1, no versos 37, o anjo Gabriel disse a Maria que para Deus nada, irmão, é impossível, irmão. O impossível, irmão, é definido como algo que a capacidade humana não pode alcançar. É algo que ultrapassa o conhecimento da ciência e foge à compreensão humana. É algo que supera as próprias leis da física e da inteligência do homem. O homem só pode fazer o que é possível fazer, mas há um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Há um Deus nos céus que está acima de todas as leis da física, da química e de toda a sabedoria humana. Deus faz o incomparável, o sobrenatural, o extraordinário, o impossível acontecer. E isso pode acontecer, aleluia, na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tu serve o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e o Criador da terra. A Bíblia diz que era 10 leprosos ali ia passando e foi até ele e foram curados. Mas um foi ingrato, né? Aliás, 9 foi ingrato, só um voltou para agradecer. Mas ali foi algo impossível aos olhos humanos. Aquela mulher havia 12 anos com aquela hemorragia de fluxo de sangue. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, ali aconteceu o impossível, aconteceu. Não foi o dinheiro dela, não foi a classe social dela, mas foi a fé dela. Aleluia, irmão, com a fé, irmão, o impossível pode acontecer hoje. Tu crê que pode alguém da tua família pode ter uma doença mortífera que não tenha mais jeito aos olhos do homem, essa pessoa pode ser curada hoje. Tu crê que tu pode também ser curado hoje, aleluia, de enfermidade da alma, enfermidade física, ou alguém da tua família, tu crê que portas podem se abrir, tu crê que tudo pode ser resolvido na tua vida, aquele que tá faltando para ser resolvido, tu crê que Deus, ele ressuscita, que ele abre os olhos daqueles que não conseguem mais enxergar, tu crê que Deus faz andar aqueles que não conseguem mais andar, tu creres e tu verás a glória de Deus. Esse é o Deus do impossível. Nós fomos ver aqui, ó, a Bíblia diz que Deus fez o mar, o céu, a terra, do nada, irmão, do nada.
Deus pegou José do Egito. Aleluia, um escravo, irmão. Pessoa sem valor, vendido por 30 moedas de prata. E transformou ele no rei do Egito. Deus é o Deus do impossível. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, Daniel saiu de lá ileso, porque quem vive em oração, buscando ao Senhor, deu livro do lobo devorador e dos leões, das feras do campo e também do reino espiritual. A Bíblia relata, glórias a Deus, aleluia, que Deus fez o impossível ali para resgatar Paulo e para resgatar Silas. A Bíblia diz que Deus ali gerou um grande terremoto, diz que as cadeias desmoronaram. E o grande milagre maior aconteceu quando aquele carcereiro abriu a boca e disse: o que eu devo fazer? Diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, só há salvação, só há alegria. Quer felicidade? Quer que a felicidade reine? O Deus do impossível é isso, apoderar da tua vida. Aí vai ter festa, vai ter abundância. Deus, o Deus do impossível, que transformou água em vinho. Aleluia, o Deus do impossível que mandou os ventos se calar. O Deus do impossível que passou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, sem beber água, sem comer nada. Aleluia. Esse é o Deus do impossível, que venceu o nosso adversário. Esse é o Deus do impossível que chegou para Jairo e disse: para que esse alvoroço, a menina só dorme. E ressuscitou a menina. Esse é o Deus do impossível. Quando aquele jovem ia naquele esquife padecer a sepultura, ele tocou no esquife e o jovem reviveu. Esse é o Deus que tu serve, é o Deus que eu sirvo. Não é esse Deus aí que pregam aí não, pedindo dinheiro, o povo aí vendendo fé, vendendo profecia, vendendo milagre. Ei! Esse não é o Deus que nós servimos. Aleluia! O Deus que nós servimos é aquele, aleluia, que os teus olhos nunca viu, o teu ouvido, né? Os teus olhos nunca viu ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu ouvido escuta a voz dele através da fé, através da oração. A oração, ela arranca a raiz do mal. A oração e o jejum e a adoração a Deus, e negando a si mesmo e adorando ao Deus Criador, arranca as raízes, as raízes do alcoolismo, as raízes da droga, as raízes da prostituição, as raízes do adultério, as raízes da fofoca, as raízes da malícia, as raízes da mentira, as raízes do fuxico, as raízes da inveja, as raízes do adultério, as raízes do tráfico, as raízes da depressão, as raízes da ansiedade, as raízes da síndrome do pânico, as raízes das feitiçarias, aleluia, feita nas matas virgens, nos candomblé da vida aí, essas magias que são feitas em cemitério, nas matas virgens, tudo encruzilhada, é arrancada da tua vida. Maldição hereditária, aleluia, que anda anos e anos e anos e anos atormentando a tua família, a tua parentela, é arrancada através da fé. É através da fé. Tá vendo essas palmeirazinhas aí? Ó, o vento bate, bate, ela continua intacta, porque ela tá enraizada lá nas profundezas do alicerce. Você tem que descer, irmão. É descer, pedir a Deus sabedoria, se agarrar com a rocha inabalável que é Cristo, e pedir a Deus sabedoria, que os dias são maus. É cheio de lobo, é cheio de apresentadores, é cheio de pessoas com palavras lindas, com palavras maravilhosas para te atrair, mas não é para te atrair para te levar para o céu. É não, irmão. É para te atrair, para te sungar. O provérbio diz que a sanguessuga, ela faz só. A palavra sanguessuga quer dizer me dá, 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 me dá. É só sungar, sungar, sungar até tu ficar pálido e morrer. É desse jeito, irmão, que estão vivendo hoje. Mas o Deus do impossível, ele é diferente, viu? A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta.
a palavra de Deus cura, viu? Ela vai reger a tua vida. Crê, creia. Tu pode ser liberto, pode ser curado.